Na minha opinião, uma das estéticas mais bizarras presentes na história da arte é a arte feita na Europa durante a Idade Média. Nessas representações vemos um mundo surreal que mistura iconografias religiosas, mitos e principalmente criaturas com visuais completamente esquisitos. Um dos motivos de coisas como essas existirem na arte medieval se dá especialmente pelo pouco conhecimento que existia sobre o que havia em outros cantos do mundo, sendo que muitas dessas artes são frutos de descrições dadas aos artistas que nunca viram aquilo que eles estão tentando representar. Além de que o realismo não era algo muito importante, tendo uma presença muito maior de estilização. E isso, como dito antes, cria um visual bastante único que nos apresenta algumas peças bem interessantes. Então é por isso que no vídeo de hoje estaremos explorando o estranho mundo das artes medievais. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Um dos aspectos mais interessantes em relação à arte medieval, com certeza, são as obras religiosas, mais em específico as cristãs, que, como você deve imaginar, eram bastante presentes no imaginário medieval, e muitas delas chamam a atenção por representar figuras da religião de uma forma diferente da que vemos hoje, tendo até mesmo elementos psicodélicos. Um dos exemplos disso são algumas peças que muitos dizem que parecem representar cogumelos alucinógenos, como visto nesse afresco datado do século XIII, encontrado dentro de uma capela na França. Nela vemos claramente uma representação de Adão e Eva no Jardim do Éden. No meio das duas figuras, vemos também o que seria a Árvore do Conhecimento, que, como vocês podem ver, tem um formato levemente diferente de uma árvore, parecendo mais cogumelos. Existe até uma comparação com uma espécie de fungo chamado Amanita muscaria, que muitos acreditam ser a espécie que está representada nessa arte. E essa não é a única peça em que podemos ver supostos cogumelos, já que existem outras obras cristãs que possuem esse mesmo fenômeno, como nessa obra que mostra Jesus durante a criação do mundo. Esse fenômeno levantou até mesmo a ideia de que as primeiras comunidades cristãs faziam uso de cogumelos alucinógenos. Mas apesar de realmente parecerem representações de cogumelos, estudiosos acreditam que de fato essas artes estão representando árvores mesmo, só que de uma forma bem estilizada, não só no seu formato, mas também nas suas cores. E também não existe nenhuma evidência que a prática mencionada anteriormente realmente aconteceu. Outro tipo de arte cristã que vemos na Idade Média se trata de retratos de Jesus com 3 cabeças, que existem muitos exemplos de artes que têm essa proposta, e elas são representações da Santíssima Trindade em uma única peça, tendo diversas variações como 3 cabeças separadas ou 3 rostos mesclados em uma única cabeça. Mas quando falamos de artistas em específico, muitos deles o seu nome se perdeu pelo tempo. Porém, ainda assim, possuímos algumas obras atribuídas a artistas que conhecemos hoje. Um dos mais fascinantes, por exemplo, são os trabalhos da monja e escritora Hildegarda de Bingen, uma das artistas femininas mais proeminentes da Idade Média, junto de figuras como Gerhard de Landsberg, Endi, Diemundus e entre outras, que infelizmente não são muito comentadas. Hildegarda viveu no que hoje é a Alemanha e desenvolveu obras religiosas baseadas em visões divinas vívidas que ela experienciou, a qual ela representava em detalhes em peças de artes complexas e muito à frente do seu tempo. Agora vamos falar sobre a parte que eu acho mais interessante sobre esse conceito, que no caso são os monstros e criaturas que podem ser frequentemente vistas em artes medievais. Algumas dessas criaturas, como dito na introdução, são o resultado do artista desenhar algum animal que ele nunca viu na vida e se baseou apenas em descrições dadas por outras pessoas. Isso pode ser muito bem visto em representações de elefantes, por exemplo, que alguns deles têm um visual bem diferente do animal real, parecendo até uma mistura de
de porco com um cachorro ou algo do tipo, tendo até artes desses animais levando castelos em suas costas. Porém, não é só os elefantes que têm representações nada fiéis na arte medieval. Muitas outras espécies também têm a sua versão meio bizarra. E muitas dessas artes ficaram bastante populares na internet, como é o caso desta que, teoricamente, seria uma ostra, mas como vocês podem ver, não tem nada a ver com a sua contraparte real, como é o caso também de algumas representações de girafas. Também temos essa baleia presente em uma ilustração do século XIII, além também de algumas representações de crocodilos e esse leopardo que eu me recordo também ter visto em alguns memes. E uma coisa bem estranha relacionada a essas artes de animais é que existem certas obras que representam caracóis, mas diferente das artes mencionadas anteriormente, esses caracóis são bem parecidos com um animal real, porém nessas artes vemos eles sendo representados como criaturas muito maiores do que qualquer espécie existente. E em muitas artes, esses caracóis estão enfrentando cavaleiros armados com lanças e espadas. Essas artes começaram a surgir durante o século XIII e foram produzidas até meados do século XV. Não se sabe exatamente o porquê eles simplesmente começaram a criar essas cenas meio surreais, mas há quem diga que elas possam ter uma função humorística, mostrando que o humor medieval era bem quebrado. Ou até que os caracóis na verdade eram uma analogia ao conceito da morte, que ataca lentamente as pessoas. Logo, faz muito sentido que os caracóis geralmente enfrentam cavaleiros nessas artes, já que os mesmos não tinham uma expectativa de vida muito alta. Muitas dessas artes estavam presentes em bestiários, que eram catálogos de animais reais e também de criaturas fantásticas, não se importando muito em ser um material baseado em conhecimento científico, tendo às vezes partes obviamente fictícias, criadas como uma forma de explicar os significados religiosos de cada animal. Afinal, era forte a crença durante essa época que tudo que existia era uma manifestação de Deus. Dentre alguns artistas que trabalharam nesses bestiários, temos exemplos como o William T. Clark e o Jacob Van Marlich, que eu acredito que seja o que mais possui arte de animais bizarras. E ainda nessa parte mais documental de certa forma, temos também representações do ser humano focado em sua anatomia. Existem várias artes sobre a anatomia humana desse período que são bem esquisitas, como vocês podem ver. Alguns até parecem ter saído de algum enigma bizarro, tendo artes que focam mais nos órgãos humanos e outras no seu esqueleto, além dessa que é um diagrama do olho humano. E falando em seres humanos, existe uma série de criaturas humanoides que surgiram em bestiários durante a Idade Média. Um deles é um ser mitológico que surgiu no imaginário grego, conhecido como monopode, ou monopé em português, também chamado de esquiapode. Ele é um humanoide anão que possui apenas uma única perna que se localiza no centro do seu corpo. Ele é frequentemente representado nas artes deitado ao chão com o seu pé acima do seu corpo. Ele ficava nessa posição para se proteger do sol. Outra criatura bem esquisita é o Grilus, que são criaturas semelhantes a humanos que possuem apenas uma cabeça e duas pernas, frequentemente representados também usando roupas da época e misturando com características de outros animais, especialmente nas pernas. Não existe muita informação além disso, porém esses carinhas aparecem em diversos bestiários da Idade Média. E além destes temos o Panote, que são uma raça humanoide que tem como principal característica ter orelhas gigantes, que eles usam para protegê-los do frio, e de acordo com um mapa feito durante o século XV, os Panotes viveriam no Sudeste Asiático. E também temos seres que ficaram conhecidos como homens selvagens. Eles são bastante comparados a outras figuras mitológicas, como os sátiros e os faunos, sendo que eles são representados como homens cobertos de pelo que apareceram a partir do século XII. E eles aparecem principalmente em contos relacionados a florestas.
Mas com certeza um dos mais diferentes são os Blemmings, que aparecem em artes medievais como humanoides que não possuem cabeças e suas características faciais, como os olhos e a boca, ficam na parte do peito. Era dito que essa raça habitava regiões da África, especialmente no norte do continente. Eles aparecem em diversos mapas da época, assim como em artes presentes em bestiários. Existem alguns lugares que falam que eles não possuíam cérebro e praticavam o canibalismo. E o nome Blemmings também foi usado para nomear um povo real que viveu durante o século 7 a.C. até o século 4 d.C., habitando o território do deserto oriental africano, onde se localizam os atuais países Egito, Sudão, Etiópia e Eritreia. Um povo moderno conhecido como Bejas são considerados os descendentes desse tal povo Blemmings, os quais vivem nessa região mencionada anteriormente. Mas voltando a falar da criatura mitológica, existem representações bem parecidas aos Blemmings presentes fora da Europa, principalmente na Ásia, como uma entidade chinesa chamada Xingtian, um demônio do hinduísmo chamado Kabanda e também um yokai japonês conhecido como Donotsura. Mas apesar deles parecerem muito fisicamente com os Blemmings, parece que eles não têm nenhuma relação com o monstro que surgiu no imaginário medieval europeu, que pode ter surgido a partir de descrições exageradas da fisionomia de um povo estrangeiro. E quando vamos para os mares, também encontramos diversas artes que representam monstros marinhos que apareciam principalmente em mapas datados do fim da Idade Média e o início do Renascimento. Dentre as criaturas que eram possíveis encontrar nesses mapas, temos essa mistura de peixe e porco que possui olhos espalhados pelo seu corpo, conhecido como porco do mar, e uma lagosta gigante devoradora de homens, conhecida como Populus, que também era responsável pelo naufrágio de muitas embarcações. Outro monstro conhecido por habitar os mares é o Zífios, que é descrito como um ser que vive nas profundezas do oceano, com uma aparência física comparado a uma baleia com um bico semelhante a de um pássaro. Também descrito como um monstro que pode destruir embarcações em alto mar. A sua lenda possivelmente se originou de avistamentos de um tipo de baleia conhecida como a baleia bicuda, também chamada de zifídio, que tem as mesmas características. E agora eu gostaria de falar sobre um tópico bem diferente dentro da arte medieval. Até agora nós falamos sobre peças sobre religião, só que existe um achado arqueológico que é diferente de tudo o que a gente já falou aqui, já que este achado em específico se trata de uma série de desenhos feito por uma criança medieval. Esses desenhos são de autoria de uma criança chamada Onfin, e eles foram encontrados na cidade russa de Novgorod. Durante a época em que Onfin vivia lá para os anos de 1200, a cidade fazia parte da República de Novgorod, ou a República de Novogárdia, em português. Esses desenhos são um dos pouquíssimos materiais produzidos por crianças que foram recuperados, sendo que Olfin teria feito esses desenhos quando ele tinha 7 anos. Entre esses desenhos e escritos está coisas como o seu dever de casa, onde ele estava praticando o alfabeto, além de desenhos onde o garoto se imagina como um cavaleiro, que se acredita que era o que ele gostaria de se tornar quando ele ficasse mais velho, assim como a maioria dos jovens daquela época. E também existem outras obras dentro das 17 recuperadas, como ele ao lado do seu pai, e com o que é presumido como sendo seus colegas de estudo, e até uma imagem onde ele se imagina como uma espécie de monstro. Ele produzia esses desenhos nos troncos de árvores conhecidos como bétulas. Não se sabe o que aconteceu com o garoto após ele ter se tornado adulto, e se ele realizou seu sonho ou não. Afinal, Olfin era apenas um garoto comum, em uma época em que só grandes figuras tinham seus nomes eternizados na história. Mas de qualquer forma, os seus desenhos são obras que nos fazem entender melhor como era a vida comum há mais de 800 anos atrás, mostrando especialmente a vida de um garoto medieval.
Então eu acho que é isso. Esse foi um passeio pelas artes medievais que eu achei interessante mostrar aqui pra vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se sim, não se esqueça de comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até lá!